Era uma vez. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Você, fofoqueiro corporativo do Era Uma Vez podcast, o podcast da família brasileira, do empreendedor brasileiro, do executivo brasileiro, de quem você quiser, da sua mãe, do seu pai, do papagaio, só vem com a gente, o podcast da Era. A empresa que tem como propósito melhorar a experiência do seu cliente por meio de diversas ferramentas como inteligência artificial. E hoje temos conosco uma estrela, uma celebridade do mundo do marketing, Guilherme Lippert. Falei corretamente Correto, o perfeito. seu sobrenome? Tá ótimo. Ele que é CPTO, Wizard tá em dia, Opa. da V4 Company, diretor de produto e tecnologia da V4, que ouso dizer que é um dos maiores players de marketing no Brasil. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Era Uma Vez podcast. Pô, eu que agradeço pelo convite e é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho sobre a minha experiência e também ver o que eu posso colaborar no que diz respeito a essa parte de experiência do cliente e sucesso do cliente. E sobre a V4, dá pra considerar que a gente é a maior do mercado hoje em número de clientes. A gente tem pouco mais de 6.500 clientes ativos na V4, então nesse mundo, nesse meio, dá pra dizer que é a maior em número de clientes já. Marketing, que é um mercado complexo, né? Hoje Complexo. eu vejo, a gente vai discutir sobre isso, eu vejo que o marketing é um termo não compreendido pela maioria das pessoas, mas todo mundo acha que sabe de marketing. Justo? Acho Perfeito. que muito brasileiro nasce com o diploma de marketing, você vê, o Uhum. nome das coisas por aí, mas talvez não seja bem assim. Guilherme, vou começar tentando fazer essa ligação do marketing com a experiência do cliente. Ok. A experiência do cliente é algo que a gente vive todo dia e você deve ser consumidor de diversas marcas, desde alimentação, vestuário, carro, enfim. Você enxerga uma ligação entre experiência do cliente e marketing? Vou te contar a minha tese. Tá bom. A minha tese é que experiência do cliente, qualquer experiência, com a sua esposa, com o seu amigo, com a namorada, tem uma fórmula. Uhum. Eu sou engenheiro de computação de formação. Legal. Então a fórmula é: experiência é igual a entrega menos a promessa. Ok. Ou seja, a sua Perfeito. experiência vai ser impactada por aquilo que foi prometido e, para mim, o marketing é a promessa. Uhum. Você concorda? Você discorda? Pode discordar e a gente vai debatendo. Tipo assim, tem uma definição que a gente traz de marketing que eu acredito que corrobora bastante o que você tá falando, que marketing pra gente é marketing, né? Então é tipo assim, é colocar o mercado em movimento, é o mercado em movimento. Então, tudo que a gente faz a nível de marketing e vendas é para fazer com que os nossos clientes, os nossos potenciais clientes, os prospects, enfim, eles tomem algum tipo de ação. Eventualmente, essa ação, a mais comum, vamos dizer assim, seria a ação de compra, mas não necessariamente é só essa ação que são ações importantes. Tem várias ações que o cliente vai tomar ao longo da jornada dele para que ele se torne um cliente e que ele compre mais e mais vezes da gente. Então, sim, eu concordo que no fim do dia o marketing ele faz muito o marketing e a venda, né, também junto. Dá para dizer que se a gente fosse separar em áreas, times das empresas, o marketing e o time de vendas também, os dois compõem muito bem e são os principais responsáveis pela composição da expectativa que o cliente vai ter no final. Então, pô, o marketing vai ter aquele anúncio que vai chamar atenção, quanto melhor aquele anúncio for, mais clientes vão ter atenção. O vendedor, se existir um vendedor no processo de vendas, ou até nos processos que são mais automatizados, tudo isso compõe a expectativa que o cliente vai gerar sobre aquele produto ou serviço. E no final, a experiência do cliente é o que vai entregar a expectativa se ela vai se tornar realidade ou não. E aí existem as possibilidades de ter essa quebra entre cada uma das duas partes e é onde gera problemas e eventualmente as oportunidades também, né? Mas eu concordo plenamente assim com a visão. E é geralmente assim, onde a gente encontra o problema, a gente consegue entregar Total. a melhor solução possível. E por falar em problema, vosso host esqueceu de uma parte muito importante desse Qual podcast, que é a sua experiência, Perfeito. a experiência do nosso convidado. Então, aguarde 2 segundos. Nós temos Ô, louco. um pequeno presente Caralho, para muito que bom. você coloque Boa. na sua prateleira Olha e você isso, cara. lembre da gente de vez em quando. Posso abrir aqui? Por favor. Olha aí. Você é geek, você gosta de séries e filmes Cara, e eu outras gosto. cositas Eu gosto. mais? Eu não tenho nenhum desses, assim, eu vou mostrar pra galera aqui, ó. Vê se faz sentido, Manda aí nos comentários se ficou parecido, eu achei que ficou muito bom.
Pô, da hora. Eu tenho uma curiosidade pessoal que eu jogo poker. E no poker a gente geralmente leva um negócio chamado coin holder, que é... Não é coin holder, na verdade, é... Esqueci o nome do negócio, mas é como se fosse... Lembrei, desculpa, é Card Protect. Que quando você tá jogando poker, você tem suas cartas e geralmente as pessoas deixam coisas em cima da carta, tipo uma moeda, um negócio. E tem gente que leva uns bonequinhos assim. Agora eu tenho Nossa, o meu seu- Card Protect pessoal mesmo. Maravilha, agora tem que ver se vai dar sorte É, pra vamos você conseguir ganhar mais partidas de pôquer. Vou ter que levar a Se próxima vez. ficar na sua prateleira, de vez em quando você lembra aí da gente. Olha aí, E top de demais. você mesmo, né? Quase que um afagador de egos, ter um Funko de você mesmo. E a muito gente legal. preza bastante também pela experiência dos nossos convidados. Perfeito. Já que a gente fala de experiência do cliente. Isso é uma forma de cumprir mais do que a expectativa, né? Porque eu não esperava ter Exatamente. algo assim. e Exatamente. Foi só um convite, vamos dizer assim, pro episódio. Cheguei aqui e tem um desse que é muito, muito legal, muito legal. E aí eu já te trago uma provocação em cima disso, porque Manda. nós estamos no começo deste podcast, Uhum. 7º episódio, se eu não me engano, e você não sabia que tinha um Funko, porque nós somos novos. Justo. Mas quando ficarmos mundialmente famosos, Todo mundo vai ter essa expectativa. todo mundo já vai saber do Funko. E aí o encantamento, na minha percepção, acaba. Porque você já vai esperando alguma coisa. Pode Se você ser. já vai esperando, a expectativa fica um pouco abaixo. Justo, ok. Ou pelo menos mais balizada, né? Já tá prometido, Pode ser, né? é. Que é aí que eu acredito que é o grande papel do marketing. Antes da gente falar da V4, falando um pouco da sua carreira, também na V4, né? Justo. Mas você começou como audiovisual e hoje você é CPTO, É. Wizard em Dia, mais uma vez. Como foi essa transição de algo mais técnico, né, trabalhar com qualidade de áudio, vídeo e tudo mais, para uma área mais de negócios? Foi aos poucos? Foi repentina? Foi tranquilo para você? Você se sente melhor fazendo essa nova área? Conta um pouco pra gente, É por que favor. eu acredito que no fim do dia, se for olhar assim, destrinchar a minha experiência, for lá no meu LinkedIn pegar cada uma dos momentos que eu tive na V4, que convido que façam isso depois pra ver que são vários pontos assim. Talvez a principal questão é que eu tive os quase 11 anos de V4 pra me desenvolver. Então esse é um principal ponto. Eu comecei fazendo o que muitas vezes é o que a gente faz quando a gente começa um negócio ou quando a gente funda uma empresa no geral, é fazendo aquilo que tem que ser feito. Então, quando o Denner, que é o fundador da V4, me chamou para trabalhar, ele precisava de alguém para fazer a parte de audiovisual que ele fazia junto com todo o resto do gerenciamento da empresa, buscar novos clientes, criar, talvez ali melhorar o produto dele, fazer um atendimento ao cliente eventualmente. Então, eu entro para suprir uma necessidade momentânea da V4, literalmente foi assim. Então, cara, vem cá me ajudar e a gente vai fazer um negócio. E conforme eu fui trabalhando, eu fui curtindo aquela área, curtindo o marketing, curtindo aquilo que a V4 havia começado, né? Tava se tornando, na verdade, e eu fui me desenvolvendo para ir cada vez mais suprindo novas e mais complexas necessidades no futuro. Então foi literalmente seria o resumo do como que eu toquei minha vida nos últimos quase 11 anos aqui de V4. Foi vendo o que era a próxima necessidade, me desenvolvendo para assumir aquilo. Então, de forma bem resumida dentro da V4 a minha experiência, audiovisual, fazendo foto, vídeos, esse tipo de coisa para o nosso cliente, porque a gente iniciou na parte de social media. Então, a gente ajudava os nossos clientes a ter ali uma rede social mais interessante, com postagens, fazendo ali o que na época nem se chamava de copywriting, não se chamava toda essa estrutura de social que tem hoje em dia, né? Mas esse era o primeiro objetivo, não era tão focado na venda e tal, tava começando toda essa pegada e essa estrutura da V4. E ao longo do tempo eu fui fazendo as próximas coisas. Então, depois de audiovisual, eu comecei a operar alguns clientes, no sentido de fazer mídia para eles, mídia paga. Então, anúncio no Google, no Facebook, anúncio no Instagram, Mão na esse tipo de massa. coisa. Sempre muito técnico. A maior parte das minhas experiências, pelo menos no início e meio da carreira, foram sempre técnicas. Então, operando cliente, depois por ter toda essa experiência de operar dezenas, talvez centenas de clientes, eu fui ajudar os nossos franqueados quando a gente mudou para o modelo de franquia para eles operarem melhor. Então, eu era tipo um gestor de franquia na parte mais técnica, então ajudando os caras, dando suporte, fazendo com que eles operassem melhor os nossos clientes. Depois eu fui para uma área de CS, aí já vamos dizer que poderia ser uma área menos técnica mesmo, né? Então a ideia aqui era fazer isso que eu fazia meio que pontualmente como um cara das franquias técnico, fazendo isso com um time, uma equipe que ajudasse todos os franqueados e todos os clientes.
Aí, no longo do tempo, eu comecei a criar um produto que era o V4X, que é uma marca que cuida, dentro da V4, cuida das grandes contas, V4 Exclusive é o nome, que eu identifiquei uma necessidade, acho que dá até para pegar esse ponto pra gente falar depois. Então, ao longo da minha trajetória com os clientes, eu identifiquei que existia essa oportunidade da gente se aprofundar ainda mais nos clientes. Pô, eu presto aqui um serviço para você por 3, 4, 5 mil reais, vamos dizer assim. Tem clientes que podem, ou melhor, não é nem tem, será que tem clientes que podem me pagar 50, 500 mil reais no mês? Como que a gente conseguiria gerar algo nesse formato? Então, a gente começou a ver que existiam empresas que podiam pagar um pouco mais, e aí eu comecei a desenvolver essa área das grandes contas para a gente ter projetos de maior ticket. Depois voltei para o CS para cuidar de novo disso, enfim, é uma parte da história. E por fim, nos últimos 2 anos, cuidei mais dessa frente de produto, porque o V4X foi uma área da empresa que começou a faturar pouco mais de 3 milhões e meio por mês. Então, uma empresa de uns 30 e poucos, 40 milhões de reais, mais ou menos dentro da V4, isso no ano, exatamente. E aí, meio que a gente viu que por toda essa bagagem, eu ter tido toda essa parte de operação junto com os nossos clientes e conhecer muito bem isso, e ter todo o contexto de V4, ter passado por todas as iterações que a gente teve, pô, quem melhor do que eu para cuidar dessa área de produto, que é para realmente reformular o produto que a gente tem, reformular a experiência que o nosso cliente vai ter com a nossa oferta, a nossa entrega e balizando melhor essa expectativa. Então fui para produto, isso no fim do ano retrasado, fiquei o ano inteiro basicamente em produto e hoje estou assumindo também a parte de tecnologia. Então eu cuido ainda do produto da V4, que é um serviço, né? A gente fala produto, mas é um serviço. E também estou assumindo todos os squads, aproximadamente 8, se eu não me engano, squads de tecnologia dentro da V4, que compõem a experiência do nosso cliente de forma tecnológica. Então, é mais ou menos isso. Você fez ciência da computação, você falou? Engenharia da computação. Engenharia da computação. Eu fiz engenharia de software. É próximo. Acaba se fundindo eu ali, imagino né? que sim, né? Eu não fiz 100% dela, mas isso também corroborou para eu estar assumindo essa função agora. Então a gente tem um líder técnico, tem eu mais como produto e trazendo junto essa bagagem para ajudar esse líder técnico e cuidando dessa área dentro da V4. Então é mais ou menos assim. E essa área de engenharia de software, engenharia de computação, é muito menos mão na massa e muito mais entender o que pode ser feito para direcionar as equipes e os times, assim como na engenharia civil, não é o engenheiro que vai construir o prédio, mas dá o direcionamento. E já trabalhando na V4 há tanto tempo, próximo do produto, da tecnologia, ainda mais com essa formação, você consegue facilmente direcionar para onde o cliente ou o produto consegue ir ou não. Uma dúvida que eu tenho, e eu conheço a V4 há algum tempo, a V4 se posiciona como uma agência de marketing ou tem algum outro posicionamento? Te pergunto porque a minha próxima pergunta é, como uma agência, se essa for a resposta, como que uma agência consegue escalar nesse nível? Porque geralmente uma agência tende a ir para o modelo boutique, né? Que é atender ali os seus 10, 15, 20 clientes, que já dá um faturamento agradável para o empreendedor. Clientes, né? E como falar, não, eu não quero isso, eu quero escalar e atender todo mundo que eu puder. Legal. Não, a gente não é uma agência, a gente não se posiciona como uma agência, a gente se posiciona como uma assessoria de marketing e vendas. Então, a diferença aqui é que a gente busca não agenciar nada, na prática, não é nem busca, a gente realmente não agencia nada. Então, o cliente vai usar uma determinada ferramenta ou vai contratar um determinado fornecedor, usar uma determinada fonte de mídia, de tráfego, por exemplo, todas elas eu não necessariamente vou ganhar desses locais, eu não necessariamente vou ganhar uma comissão ou estou sendo pago pela Meta ou pelo Google para você botar o seu dinheiro lá. Então eu não agencio nada. Na prática, eu sou agnóstico de qualquer ferramenta, mídia, fonte de tráfego. Pra gente, o que importa no fim do dia é se aquela empresa vai vender mais. Esse é o principal objetivo. V4 Company significa vender o seu produto, vender para mais pessoas, vender mais vezes e vender pelo maior valor. Então, esses 4 Vs é o que a gente acredita que o marketing tem que fazer pela empresa. Tem que primeiro vender o seu produto. Esse seria o primeiro passo. Depois que você começa a vender o seu produto, eu vendo esse Funko aqui a primeira vez. Eu tenho que começar a vender para mais pessoas. Não adianta vender um Funko, né? Porque não faz uma empresa uma venda. Então, a gente tem que começar a vender para mais pessoas. Depois eu começo a vender mais vezes. Então, eu vou vender mais vezes para o mesmo cliente. Isso é muito importante, porque também uma venda só, muitas vezes com o advento do aumento da mídia, os custos, a dificuldade de ter time, de ter os especialistas, tudo isso faz com que
o nosso custo pela primeira venda, a primeira vez que eu vou vender esse Funko pro Guilherme, é muito caro hoje em dia. Então, para eu ganhar dinheiro, esse Funko vai ter que ser muito caro, ou eu vendo mais vezes pro Guilherme outros Funkos ou outros produtos que eu posso ter aqui no meu portfólio. E por fim, vender pelo maior valor. Então, eu também vou acabar aumentando o meu ticket médio, eventualmente dos mesmos produtos, que eu posso aumentar porque eu vou ter uma busca maior, uma audiência maior por isso, ou simplesmente aumentando mesmo o meu portfólio, e isso vai fazer com que eu aumente o meu ticket médio no final. Que no fim do dia a gente explica isso várias e várias e várias vezes e sempre tem pessoas que ainda não ouviram falar, não entendem isso ainda, porque de fato é um conceito mais recente, vamos dizer assim, que é o conceito do CAC e do LTV, né? Então eu tenho que ter um CAC, eu sempre vou ter um CAC, sempre me custa alguma coisa para adquirir um cliente. Eventualmente, no primeiro momento, vai te custar hora homem, vai te custar tempo de você ligar para alguém ou de você ir na rua, se você for vender paçoca, sei lá, qualquer coisa, vai te custar alguma coisa. Geralmente vai ter o custo do produto, o custo do seu tempo, e aí conforme você vai crescendo para escalar, vai tendo custos mais complexos como custo de mídia, esse tipo de coisa, de anúncio. Então sempre tem um custo. E no final, sempre vai ter uma receita, né? Eu pago, eu não sou doido, eu não tô gastando dinheiro de graça, não é por nada, eu tô gastando porque eu quero vender este produto para os meus clientes. Então eu tenho que gerar o máximo possível de receita. E essa relação, ela tem que ser sempre o menor possível no CAC, o maior possível no LTV. Então o que a V4 faz, para resumir, né, dando essa explicação aqui a mais do CAC e LTV, é tentar ajudar essas empresas a gerirem melhor as suas estratégias, as suas campanhas, o seu marketing e os seus times de vendas. Então a gente não é só marketing também, a gente entra junto com o cliente nos times de vendas, depois eu posso falar como. Buscando diminuir ou pelo menos tornar o mais otimizado o possível o seu CAC, o seu custo para adquirir cada um desses clientes, e aumentando o seu LTV, fazendo com que você venda mais vezes, você venda pelo maior valor, você venda mais produtos conectados, você cria um funil mais eficiente. Aí tem 1 milhão de formas de fazer, mas esse é o trabalho da V4 hoje em dia. E até para deixar muito evidente para quem está assistindo a gente, o CAC como custo de aquisição desse cliente, nunca o cliente vem de graça. Mesmo Exato. que venha indicado, custou alguma coisa para adquirir aquele primeiro cliente que indicou o segundo. E quando eu falo de LTV, eu falo de Lifetime Value, que aí eu meço em tempo. Quanto tempo esse cliente vai durar dentro da minha base. Então, quanto mais tempo, melhor. Quanto menor o custo, melhor. Você tem o lifetime, que vai ser o tempo, você tem o lifetime value, que vai ser o valor. Então, a ideia é que o CAC ele é um valor monetário, né? Então, ele custou R$100, R$50, R$10 para adquirir um cliente. O LTV ele vai ser um outro valor monetário também. Pô, esse cara fica comigo 6 meses e ele gasta R$10 por mês. Verdade, então, verdade, pô, ele gasta... sentido. Sei lá, ele fica R$600 comigo, ou R$60 comigo nesse caso. Legal. Então, se eu tenho um CAC de 10 e um LTV de 6, tá tudo certo. Né? Então, eu vou ter essa relação aqui de 6 para 1, né? Então, é mais ou menos essa a lógica. Depois, obviamente, tu pode aumentar o seu LTV, por exemplo, aumentando o tempo de permanência. Então, se... É que Funko agora é um exemplo ruim, mas vamos supor academia. Pô, que é o exemplo mais óbvio, eu sempre dou esse exemplo aqui. Uma academia custa de 100 a 2 mil reais a mensalidade, dependendo em São Paulo, né? Mas vamos dizer que custe uns 100 reais mais ou menos. Pô, esse cara vai ficar, em média, quanto tempo com você na sua academia? Você tem que fazer esse estudo e ver, pô, meus clientes ficam 1 ano, ficam 6 meses. Então, você sabe que tem esse LTV, você pode tentar fazer esforços para melhorar a experiência dele, melhorar o engajamento dele, para que ele fique mais tempo. Portanto, vai aumentar o valor também que ele deixa na empresa, né? E aí, esse é um pouco do trabalho, e é não só o meu trabalho, o trabalho da V4, mas o que eu imagino que todo empresário, tendo uma V4, uma agência, qualquer coisa que você for fazer, não precisa ser com a V4, mas o empresário ele tinha que pensar dessa forma, ele tinha que pensar como que eu adiciono o máximo possível de fontes de clientes, vamos pensar assim, de lugares que eu posso trazer clientes, que sejam pelo menor custo possível, e como que eu aumento o tempo e o valor que ele deixa comigo ao longo desse período que ele pode comprar os meus serviços ou produtos. Então esse é o trabalho de ter um negócio, é só fazer isso, basicamente só, né? Entre 1 milhão de aspas aqui, ficou fácil, agora é só fazer. Não é assim. Mas a questão é que, por lógica, pensa de forma lógica, né? Não é muito mais do que isso mesmo. Você tem que pagar o menos possível, botar o máximo possível de clientes para dentro e fazer com que eles paguem o máximo possível.
como você vai fazer isso, a gente pode gravar uns 15 episódios aqui, um pra cada nicho e tal. Vai ter 1 milhão de formas, mas é mais ou menos essa a lógica, é mais ou menos isso que a gente tenta fazer com o cliente. E aí a gente vai variar as estratégias para isso, Putz, para isso infinito. acontecer. Sei lá, o céu é o limite. Justo. E aí justamente aí nesse tempo que o cliente fica com você, e aí eu acho que é aí que encaixa principalmente a experiência do cliente para que de fato ele volte e compre de novo e tudo mais. Tem uma imagem que fica muito na minha cabeça e eu discutia isso quando eu trabalhei junto com um pessoal nas Casas Bahia, que era um problema que eles tinham era que o vendedor ficava conversando enquanto o cliente chegava na loja. E óbvio que uma palestra, um treinamento, hoje minha atividade principal é ser palestrante, ela não resolve um problema, ela sensibiliza para que o problema seja resolvido com as ações posteriores com a empresa. Ok. Mas o que fez a galera entender a importância de estar atento ao cliente, de atender o cliente da melhor maneira possível, é entender que o cliente não vem de graça. E aí, o exemplo que a gente usou foi: o cliente entra na sua loja, o cliente entra no site, ele já entrou gastando dinheiro. Então, para ele estar ali, custou dinheiro. E se você atender mal esse cliente, se você não proporcionar uma experiência mínima aceitável na venda, você está jogando dinheiro fora. E é um assunto que as pessoas geralmente não falam, que é a experiência desse cliente na venda. A experiência na venda tem que ser agradável. E aí, é uma das coisas que eu mais vejo como crítica ao marketing digital hoje. E aí, acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. Que é o que está manjado no marketing digital. Então, algumas estratégias parecem manjadas. Todo mundo hoje fala de gatilhos mentais. Eu tenho que usar o gatilho da escassez. Aí você entra lá no curso online, ou seja, tecnicamente limitado, e fala poucas vagas. Você acha que conforme o marketing foi se desenvolvendo e ficando mais popular, o que eu acho que é positivo, acho que algumas técnicas caíram em desuso porque se banalizou o seu uso? O que você acredita? Interessante essa pergunta. Assim, honestamente, eu não paro pra pensar muito nisso, porque eu sou muito a favor de testar, saca? Então, tipo assim, no fim do dia, vamos supor que a gente possa tirar essa premissa de que poucas vagas, um curso limitado, mas que ele é online, é meio contraditório, não faz muito sentido, porque é um curso online. Na prática, falando aqui, né, a gente tem um curso online, a gente não faz as vagas limitadas, mas a gente tem um curso online. O grande trabalho que a gente tem para cada usuário novo num curso online é nem cadastrar o e-mail, né, porque ele já faz lá na LP, já vem cadastrado e tal, já pagou, já tá tudo certo, tá criado o usuário. É não o suporte se precisar. É o suporte, exatamente. Se precisar, o que a maioria nem pede, porque se tu for olhar as taxas de quem assiste curso online, você vai descobrir que a maior parte não assiste, muito mais do que metade. Nem assiste. Quem dirá chegar até o final, né? Acho que era 10%, nem 10% chega até o final dos cursos, se eu não me engano, online. É um negócio assim. Hotmart é meu cliente e é mais de 70%. Eu acho que é isso aí mesmo. Pela última vez que eu vi, era nesse nível. Então, só que a questão é a seguinte, beleza, a gente acha contraditório, a gente acredita que isso não funciona, mas o que nos impede? Porque tu pode querer fazer uma escassez num outro sentido, que é tipo, eu quero realmente limitar as vagas, principalmente se... Eu acho zoado quando o negócio é mentira, isso eu acho zoado, isso a gente não faz, que é tipo assim, vagas limitadas, o negócio tá aberto pra sempre, todos os dias, e nunca vai fechar, aí é zoado. Mas eu participo de algumas comunidades, alguns cursos que os caras realmente limitam as vagas, fazem um sprint de vendas e criam um tipo de escassez. Que você sabe... Né? Não necessariamente, não precisa ser necessariamente literalmente no formato fórmula de lançamento, mas no sentido de, cara, eu tenho 4 aberturas por ano, e é isso aí, uma por quarter, se você não comprar agora, você só vai comprar daqui 3 meses, entendeu? Porque a gente quer fazer, talvez dentro desse quarter, um lançamento de um curso novo, com talvez uma comunidade, algumas lives, algumas interações mais próximas, então vai ter um tempo limite para você comprar. Eu não vejo problema. Mesmo que a gente saiba que talvez não seja coisa mais... que seja meio contraditório, eu acredito que desde que você não esteja mentindo, vale testar. Se for verdade, faz sentido. Se for verdade, testa, entendeu? E você vê um monte de mentira na internet que também converte, que não é o certo, mas a galera usa, testa e funciona. Mas aí a gente já não compactua com esse tipo de coisa. Então, eu acredito que existem coisas que são muito manjadas, mas aí eu vou dar um contraponto. Você falou pra eu discordar. Por favor. Não é nem que eu discordo, mas talvez eu vou complementar aqui, que é...
eu acho que a maior parte das pessoas ainda não entendeu todas essas estratégias, não usa todos os gatilhos mentais, não leu Armas da Persuasão, por exemplo, e porque a gente leu há 200 anos atrás, 2, 3 vezes, e usa isso muito, e discutiu 1 milhão de vezes como encaixar isso dentro de uma copy, que às vezes isso tá batido pra gente, mas a maior parte das pessoas, tenho certeza que um monte de gente que tá nos ouvindo ou vendo aqui, não conhece o livro Armas da Persuasão. Quem dirá leu ele, entendeu? Então eu ainda acredito que no fim do dia, a maior parte das pessoas não faz nem o básico ainda de uma forma muito eficiente. Você vai entrar eventualmente, não na Casas Bahia literalmente, mas empresas desse tamanho, e a gente faz muitas vezes auditorias nessas empresas. Então a gente chega lá, o cara contrata a gente para verificar aquilo que ele tem de estratégia de crescimento no marketing digital e no time de vendas. E a gente vai ver um monte de erro, assim, muito básico, sabe? Então erro de campanha, erro de copy, erro de página, erro de lógica, erro de... erro de jornada, de a jornada acabar e não ter um follow-up, o cara se cadastrar, não receber um e-mail, o cara... Cara, eu não posso falar o nome dessa empresa, mas eu vou dar um... Deixa eu falar de um jeito que talvez a gente possa pensar, assim. Pensa numa empresa muito grande no Brasil, que vende... Pensa num marketplace muito grande, tá? Um marketplace de vários tipos de itens diferentes, muito, muito grande no Brasil. Tem alguns, né? Então... Deu aí, ó, vários players que você pode imaginar. Agora imagina esses players que são gigantescos. Imagina se eu te falasse que a gente chegou para ver o CRM deles, ou seja, o sistema deles de gestão de relacionamento com o cliente, e eles enviam e-mails para os clientes dizendo tipo assim: a sua oferta de XPTO produto, @nome, não está disponível. E esse @nome tá configurado errado. E tem, milhões de clientes recebendo e-mail com @nome ao invés do seu nome. Porque os caras configuraram errado. E ninguém olhou, e ninguém nunca mais olhou. O negócio tá lá criado há 1 milhão de anos e ninguém olhou. Então, assim, sim, eu acho que existe um monte de coisa que já é manjada. Tipo, o evento gratuito online de 4 semanas. Que semana da copy. Semana da copy. Semana de não sei o quê. É manjado? É manjado. Todo mundo já ouviu falar do 6 em 7 do Érico Rocha, quem tá mais ou menos perto do mercado de negócios ou marketing, já ouviu falar? Já ouviu falar. Mas funciona? Funciona pra caramba. Esse é o fato. E ainda funciona. Essa é a pergunta. Ainda funciona? Funciona. A gente tem a Stage, que é uma empresa que a gente comprou do Grupo Primo, que é uma empresa de educação da V4. Então, a gente tinha o Cientista do Marketing, na verdade, tem o Cientista do Marketing, que é um livro e um curso online, e tem a nossa formação mais profunda, que é o GMP, o Growth Marketing Program. Se eu não me engano, é esse nome ainda, a gente mudou umas 10 vezes já. Mas deve ser esse o último. E aí a gente comprou a Stage para separar da V4 uma empresa de educação, fazer simplesmente, ou não simplesmente, mas focado uma empresa de educação aqui. E aí a gente trouxe um CEO, que é o Fernando Miranda, que ele veio da Exame e anteriormente da Infomoney. Então, um cara muito manjador assim de mercado digital e manja muito de lançamentos. Eu diria, a gente fala isso e reforça que ele deve ser um dos melhores lançadores do Brasil, sem sombra de dúvidas. O cara já fez muita receita. E a gente trouxe ele para V4 para cuidar da Stage. Então, pro grupo V4 para cuidar da Stage. E o cara, basicamente, ele implementa várias estratégias de lançamento para os produtos que ele está desenvolvendo. É uma das principais formas de venda que ele usa e funciona muito bem. Então, sim, funciona. Mas, mesmo assim, muitas vezes a galera não sabe ainda como que funcionam fórmulas de lançamento. Vale a pena? É uma estratégia decente? Faz sentido? Eu tô dizendo que faz. Em alguns cenários é interessante. Mas a galera não chega, muitas vezes, nem a conhecer isso no detalhe, entendeu? Então, acho que o problema, ele existe, mas não é tão latente ainda no meu ponto de vista. Cara, eu acho que de tudo isso que você falou, acho que uma coisa que se destaca... Eu acabei de sair faz 1 ano de um MBA em marketing na USP e, obviamente, é muito diferente a teoria da prática em diversos nichos de mercado. E eu já atuei em marketing com algumas empresas, em e-commerce e tudo mais. Mas acho que a grande palavra aí no marketing, que foi uma das primeiras coisas que você falou, é o teste. Legal. Não dá para descartar ou apoiar alguma coisa antes de saber... como isso se comporta com cada público. E... Até dá, né? Às vezes dá. Tipo, tem coisas que você vai ver, sei lá... que já são bem formatadas. Eu digo a surpresa que isso causa. Por exemplo, uma vez eu tinha um curso que era de marketing de experiência. Okay. Então, que é justamente juntar esses dois mundos. Você tinha um curso seu que era de marketing de experiência. Exatamente. Okay, entendi. Uhum. E aí a gente tinha lá uma equipe que fez o lançamento e a gente tinha algumas imagens para usar no Facebook e no Instagram, e aí a gente começou a testar para ver qual que performava melhor e qual landing page e tudo mais. Uhum. E
o que me surpreende sempre é como o que você não imagina funciona. Então a gente... E pode ser que em alguns momentos não, mas tinha uma imagem de um Mickey terrivelmente feio. Era um Mickey de Chernobyl muito feio em cima de um piano. E essa performava, sei lá, 70% melhor do que todas as outras. E eu virava pro pessoal de tráfego e falava, mas cara, você jura que é a mais feia? Eu não queria nem colocar ela pra testar. Cara, o que a gente faz? Sabe, que assustador. Sabe como que a gente fez a escolha da capa do livro do Cientista do Marketing, que é o livro da V4? A gente pegou e a gente criou várias capas. Aí a gente falou assim, nossa, a gente gostou, sei lá, da capa X. Cara, mas como que a gente, marqueteiro, growth hacker, o nome que você quiser dar, caras que falam que tem que testar, os caras que falam que o negócio tem que ter dados para que você possa tomar uma boa ação, como que a gente vai escolher a capa do livro com base no que o Denner, CEO da V4, gostar? Tipo, zoado, né? Tipo, nada a ver. O que a gente fez? A gente pegou várias das capas que a gente achou legal. Então, sei lá, acho que era tipo mais de 10 capas que a gente achou legal. E a gente pensou, como que eu posso testar essas capas? Eu não posso produzir 10 livros diferentes e publicar 10 livros e ver qual que vende mais, até porque é uma merda de calcular esse dado, é impossível ter esse dado, livro físico e tal, não faz sentido. Então, a gente pegou as 10 capas, em resumo, e colocou a veicular campanhas no Facebook. E aí a gente veiculou campanhas no Facebook, viu qual que tinha mais CTR e a gente escolheu a partir disso. Então a gente, obviamente, né, tentou diminuir ali a diferença de impressão entre cada uma delas, porque eventualmente você pode gerar um dado problemático por causa das impressões, mas no geral era, dada que todas elas tiveram um número similar de impressões, qual que teve o melhor CTR? E a gente escolheu uma das capas que teve o melhor CTR. O livro é um best-seller, então dá pra dizer que é uma boa métrica para dizer que o negócio funcionou. Claro que a gente depois fez um monte de campanha pro livro também, investiu muito nisso e tal. Mas ao mesmo tempo a gente acredita que isso foi uma forma muito mais growth hacker, uma forma muito mais inteligente de se escolher uma capa do livro. A gente fez isso de novo na edição 2 e escolheu uma capa que inclusive era a capa que o Denner menos gostava, que é similar à história do Mickey, entendeu? Então, ele não gostava da capa, achava uma merda, ele não queria capa branca, não gosta de capa branca, acho feio, botou pra rodar, capa branca bombava. Botou pra rodar de novo, capa branca. Ok, vai ter que ser a capa branca. Não dá pra brigar com os dados. Não vai brigar com o dado, entendeu? Eu tô pra lançar meu livro esse ano e essa será a estratégia. Já tá anotada a primeira lição. Você pode fazer enquete no Instagram se você tiver muito seguidor também, dá pra fazer isso, acho que a gente fez também, mas o principal foi rodar a mídia, porque a gente tenta não enviesar o dado e aí acredita que mídia funciona relativamente bem, sabe? E para quem tá assistindo a gente e quer entender um pouco mais, e a gente falou um pouco de gestão de tráfego, e quer fazer um teste, quer vender, eu quero vender essa caneca, aí eu quero anunciar no Instagram, no Meta Ads. Quanto tempo de teste? Quanto tempo até eu falar, não, vai dar bom, vou colocar uma grana aqui? Como que você faria? E aí uma pergunta técnica, como você faria para vender essa caneca numa loja online, na loja online do Era Uma Vez Podcast? Cara, tem que pensar eu sempre tenho uma regrinha assim que eu uso, e de novo, já não sou mais o cara da mídia, então assim, os gestores de tráfego que estiverem nos ouvindo aí, se quiserem comentar depois outras ideias, a gente vai poder trocar aí nos comentários, mas o meu ponto de vista é que se a gente quer vender essa caneca, quanto que essa caneca custaria? Vamos supor, R$30. R$30, R$40, alguma coisa do gênero. Cara, eu diria que pra R$30, pra tu dizer que um teste é minimamente confiável nesse caso aqui, a gente teria que gastar... Geralmente eu falo pelo menos umas 10 vezes o que você imagina que vai ser o seu CAC. Nesse caso, o teu CAC tem que ser menos do que R$30, se você quer, né, idealmente vender essa caneca com algum tipo de lucro. Então você teria que gastar no mínimo R$300 para dizer que o dado tem alguma relevância, mas R$300 eu já adianto que é muito pouco, então eu diria nesse ticket médio umas 1000 vezes isso. Então gastar uns R$3.000 num teste, entendeu? 1.000 a R$3.000 num teste para você ter dados significativos o suficiente para poder dizer, nossa, eu testei o criativo, eu deixei ele rodar, eu deixei com que ele tivesse impressão o suficiente para que aquilo ali tenha performado, entendeu? Então, pensa nisso, sempre tenta pensar numa relação entre qual que é o seu CAC que você aceitaria, não é o CAC que você tem, porque, eu não sei quanto que eu vou ter de CAC, eu nunca veiculei essa caneca, beleza, mas
Qual que é o seu ticket médio, então? Pô, é R$30. Então, se você só tem caneca e você quer ter lucro, você tem que ter um CAC abaixo de R$30 ou, no máximo, até R$30 se você for vender mais canecas para a mesma pessoa no futuro, né? E aí você já vai estar perdendo dinheiro por N motivos aqui, mas tudo bem. Então, com isso, você vai fazer uma relação de investimento de mídia versus esse seu CAC ideal, esse CAC que você tem de expectativa, entendeu? 10 vezes pelo menos esse CAC. Se for um ticket médio muito baixo, bota aí 50, 100 vezes, talvez 1000 vezes, às vezes isso. 1000 vezes é too much, mas de 100 vezes provavelmente já vai ser interessante de verba de mídia para você veicular e dizer, e pelo menos tirar da frente assim a dúvida, será que eu veiculei o suficiente para esse teste, esse criativo aqui ser bom? Então, dado isso, dá pra dizer que não é tão barato, né? Esse é o fato. Mas é muito mais barato do que você tentar vender essa caneca na Globo, sei lá. Porque lá você não vai conseguir anunciar, entendeu? É quase impossível, né? Então é isso. E o tráfego pago veio justamente para democratizar isso. Agora, hoje, qualquer um, mesmo sem experiência, mesmo que seja para ser um aventureiro nessa área, você faz um cadastro no Google Ads, no Meta Ads, e você anuncia o que quer que seja. O post turbinado no Instagram. E assim, vou te dizer, hoje em dia é mais simples de você começar, porque se tu pegar, vou dar um exemplo bem, talvez besta aqui, mas pode ser o caminho inicial, mas se você for pegar essa caneca e você tiver dúvida, cara, qual mídia eu começo? Qual lugar eu começo? Fala com o ChatGPT, entendeu? Literalmente, se você falar com o ChatGPT, essas coisas de primeiro momento, de base de conhecimento, talvez assim, essas IAs elas vão te ajudar bastante, entendeu? Então já ajuda pra você saber, será que isso aqui tinha que veicular? Se é uma caneca, eu tenho que veicular no Google ou no Facebook, né? Ou no Instagram, sei lá. Seriam as duas principais grandes plataformas de mídia paga que a gente possa veicular. Qual das duas eu vou utilizar? Na dúvida, pergunta pro ChatGPT. Se quiser, tem vários frameworks que a gente pode pensar. Nesse caso é uma caneca. Uma caneca, ela pode ser de vários tipos. Se você tá pensando numa caneca Stanley, você tá pensando na utilidade dela, você pensa na marca dela também, você pensa que aquilo ali não é um símbolo de status necessariamente, mas tá tendencioso para esse lado, né, de ser um negócio mais de desejo do que de necessidade. Agora, se é só uma caneca preta, sem marca, tal, caneca, pô, aí já é mais necessidade, não é um negócio de desejo, a pessoa não, ela precisa de canecas, ela vai comprar um jogo de canecas talvez, né, ao invés de uma caneca bela de 100, 200, 300 reais. Então, se for desejo ou necessidade, vão ser fontes de tráfego, fontes de mídia que você vai usar diferentes. Né? No caso de uma necessidade, você vai usar um Google. No caso de um desejo, você vai usar um Instagram, porque você desperta o desejo. Esse Funko aqui, desse jeito. Pô, pra quem que eu vou vender isso aqui? Eu acabei de pensar num jeito de vender isso aqui que pode ser muito louco. Mas não sei se funcionaria. Tipo... Brainstorming. Como é que vocês geram a imagem aqui? Como é que vocês geram o design disso aqui? É um artista mesmo que faz? Ou... É um artista que faz manualmente, com um biscuit. Pode crer. Ele faz personalizado, e aí ele tem todo o trabalho de fazer a caixa, né, com o logo da Era e tudo mais. E ele pega uma referência de uma foto sua. Você deve ver que essa roupa aí você tem. Eu tenho essa roupa e eu usei muito no podcast. Você tem. Puta, o tênis da Vert mesmo, que loucura. Então... Não tinha percebido. E o Apple Watch vermelho. Pode crer. Mas eu pensei numa viagem aqui que o artista vai me matar que eu ia falar de IA, mas enfim. Que era tipo assim, se o cara pudesse ver isso rápido num anúncio do Instagram, ver com a cara dele um Funko, seria muito louco, mas provavelmente impossível. Acho que a loja da Funko nos Estados Unidos, em Orlando, você consegue criar o seu Funko mas eu tava pensando de um jeito mais bizarro. Tipo, imagina você ver na sua timeline um anúncio com a sua cara num Funko. Tipo, ia ser muito louco, tá ligado? Mas acho que não tem como fazer. Imagina que um anúncio dinâmico que bota a sua cara no... não vai, aí o anúncio não vai ter, mas seria muito foda. Identificar, seria foda. Mas vamos lá, não deve dar pra fazer, tá? Se alguém conseguir fazer isso aí, parabéns, você ganhou milhões. Mas... Liga pra gente. Liga pra gente, não deve dar pra fazer, mas vamos supor que desse pra fazer um anúncio pra aparecer no feed de todos os brasileiros, ou de 1 milhão de brasileiros, com a cara deles nesse Funko aqui. Imagina quão foda isso seria. Tipo, seria muito legal. Traria muito desejo. Porque vocês viram, cara, eu nunca nem imaginei ter um negócio desse aqui. Se eu tivesse visto isso num anúncio, eu cogitaria comprar. Pô, vou pagar R$400 isso aqui? Não sei, talvez pague 100, 200, não sei, teria que pensar. Mas seria uma forma muito interessante de gerar o desejo. Mas é porque isso aqui, ninguém tem a necessidade de ter um Funko. Ninguém acorda e vê assim, nossa, velho, cara, precisava de um Funko naquela mesa ali, velho. Pô, um Funko ia ser do cara. Não, entendeu? Mas gera o desejo. Agora eu tenho o desejo de ter esse negócio, que bom que eu já ganhei o meu, né? Mas é mais ou menos isso. Então... essa seria, talvez, alguns frameworks, assim, pro cara pensar e entender o que ele utiliza num primeiro momento. Entendeu? E talvez a gente esteja cada vez mais perto de se tornar realidade em termos de anúncio, porque uma IA consegue, se você
gerar um banco de dados com as fotos, a IA consegue gerar talvez em lote. O grande problema aí é LGPD. É, isso que eu ia falar. Tipo, provavelmente o problema é esse. Tipo, hoje, se você subir um anúncio falando assim, eu sei que você acessou meu site e você tá aqui um desconto pra você comprar. Se você falar especificamente dessa forma, eu sei que você acessou meu site, seu anúncio não vai rodar. Porque fica invasivo demais e aí a Meta não gosta e aí parece que você é creepy, tá ligado? Tipo, parece que você tá stalkeando a pessoa. O pior é quando ele erra. Do tipo assim, agora eu tenho 36 anos. E aí começou, 36 anos, ok, estou acima do peso. Aí aparece assim, você tem mais de 40 anos e quer perder a barriga? Não, filho da mãe. Eu não tenho mais de 40 anos, desgraçado. E aí a vontade é de entrar no post e falar assim, cara, você tá tagueando essa desgraça errado, seu infeliz. Você tá me ofendendo. Isso aí. É muito louco isso, né? Exato. Esse erro de segmentação gera esse problema. De fato, gera um afastamento da marca. Mesmo que você tivesse 40 anos querendo diminuir a barriga, você não... né? Agora, se você chegar nesse momento, um dia precisar disso, essa marca não vai ser a marca que você vai considerar. Qualquer uma menos essa. Menos essa, porque os caras são uns otários. Exatamente. Já chega quase que ofendendo o cara. Isso mesmo. Olhando e você tem uma vasta experiência no mundo do marketing. O marketing é algo que muda a todo instante. Então, novas plataformas de mídia, plataformas que podem sumir. Os Estados Unidos quase ficou sem o TikTok, ficou ali por algumas horas ontem, voltou. Sim. A gente ficou só pra dar um hype, né? Foi só pra dar um hype, né? A gente ficou um tempo sem Twitter, será que vai voltar? Virou X enfim. As coisas surgem e desaparecem com muita velocidade. Tem aquela discussão da LGPD dos cookies. E aí a pergunta, como é que eu faço um anúncio tagueado sem os cookies? Tem uns jeitinhos, mas enfim. Mas é um pouco mais complexo. Mais chato só, mas tem o seu jeito, né? Porque a questão dos cookies e toda essa estrutura, primeiro que eles desistiram por enquanto, né? Deixaram quieto, falaram, não vai rolar. Então tem esse fato. E na prática, o que eles estão empurrando você a fazer é que você faça o seu rastreio do usuário de forma first party. Que é tipo, você colocar dentro do seu site o seu sistema de rastreamento para que você salve no seu servidor, para que você tenha a sua forma de rastrear aqueles clientes. O seu controle de dados. O seu controle de dados. Depois, se você vai compartilhar isso com a Meta ou não, isso é outra discussão que você pode fazer. O fato é que a Meta não pode mais facilitar tanto esse rastreamento como ele facilitava antes só com um pixel, entendeu? Então, você vai fazer um negócio chamado Server-Side Conversion, conversão no lado do servidor, vamos dizer assim, no seu lado do servidor, e essa conexão ela é passada para a Meta, passada para as plataformas, para que elas saibam o que está acontecendo lá na ponta, entendeu? Mas uma Apple, por exemplo, ela está dificultando muito esse tipo de coisa, porque ela proíbe que você faça alguns desses tipos de rastreamento no iOS, que não é a maior parte do market share do Brasil, pelo menos, mas enfim, vamos dizer que mude, como é nos Estados Unidos, principalmente a população jovem, a maior parte, eu não lembro agora de novo o market share, mas é mais da metade também usa iOS, então lá fica muito mais difícil de você fazer esse rastreio. Então o Server-Side Conversion vem para você tentar melhorar isso, diminuir essa perda de rastreamento que a gente está tendo. O negócio de cookies, até onde eu sei, está por tempo indefinido prorrogado, né? Ninguém sabe quando que isso vai realmente acontecer. A última notícia que eu tinha, pelo menos, era essa. Então, não é um grande drama, mas eu acredito que a longo prazo isso vai continuar sendo uma pauta, isso vai continuar sendo discutido, porque as pessoas elas querem ter esse senso de controle de que elas não vão ser rastreadas, de que elas não vão, talvez, passar os seus dados, né? E, ok, eu sou diferente disso, porque eu acho que eu também trabalho com marketing, então quase todo app que me pede para rastrear as coisas eu deixo, porque eu sei que isso vai ajudar para meus anúncios não vierem com a idade errada, com os interesses errados. Então, quanto menos... Eu lembro de um gráfico que é bem interessante, que é tipo assim, quanto maior a privacidade, menor vai ser a personalização. E elas são inversas proporcionais. Então, você quer um anúncio bem personalizado, porque você tem 36, né? Você quer um anúncio falando 36 anos, que gosta de camiseta com estampa na camiseta inteira, beleza, você vai ter que ter menos privacidade, porque para ele saber tudo isso de você, você tem que dar o dado para alguém, entendeu? Então é isso que a gente vai ter que encontrar um balizamento ao longo dos anos, que é qual é o nível de privacidade que a gente quer versus personalização que a gente vai querer. Hoje, um colaborador meu, ele veio falar assim, cara, ganhei R$700. Falei,
cara, legal, como que você ganhou R$700, né? Ele, não, eu fui aqui num lugar que a OpenAI tava fazendo, aqui em São Paulo, e eu dei a minha íris pra eles lá, uma captura da minha íris, e eles me deram R$700 de não sei o quê. Falei, cara, que loucura, né? Ele é, na criptomoeda, exatamente isso. Então, tipo assim, ele é o caso extremo de que, pra ele, a privacidade dele custa, nesse caso da íris dele, que pode fazer um clone dele no futuro, sei lá, custa R$700, entendeu? Tá tudo certo, não tô julgando, só tô dizendo que esse é o fato. Tem gente que vai comentar aqui que absurdo, eu nunca daria algo desse gênero pra ninguém, mas tem pessoas, claramente, como eu trouxe agora, que tem fila pra fazer isso aí, entendeu? Talvez seja mais pelos R$700, a pessoa nem sabe as ramificações que isso pode ter, provavelmente. Mas mesmo assim, entendeu? Então as pessoas estão dispostas. A questão é o que elas ganham em troca, né? E aí é uma questão de venda. Sempre os dois têm que acha que vale aquilo pra poder gerar essa. Que no iOS é isso que eles estão fazendo. No iOS, todo app que você baixa agora, ou quando você troca de iPhone, você deve perceber isso, todo app ele pergunta, você quer deixar traquear ou não quer? E aí a maioria deles, quando você instala pela primeira vez, eles estão fazendo 2 pop-ups. Tem o pop-up oficial da Apple, que é pra você aprovar ou reprovar. Só que antes do pop-up oficial da Apple, eles fazem um pop-up deles. Então, você tem um pop-up criado pelo aplicativo falando, cara, olha só, vai aparecer agora um pop-up pra você aperta em Allow, porque assim a gente consegue fazer a sua experiência ser muito mais completa, robusta dentro do aplicativo. Que não é mentira, não deixa de ser uma verdade. Ter esse dado ajuda eles a te proporcionar uma experiência melhor. Então eles fazem isso e aí aparece o pop-up e as pessoas aprovam ou não. Entendeu? Deve dar uma melhorada nessa conversão pra melhorar. E mais da metade também... Eu tô ruim de dado hoje, né? Mas eu lembro que quando lançou o negócio da Apple, se eu não me engano, era tipo 70% das pessoas estavam recusando o traqueamento. Então isso era um baita de um problema, entendeu? E aí ao longo do tempo eles conseguiram mudar um pouco essa jogada com esses pop-ups, com essas formas de pedir pro usuário aceitar aquilo ali, entendeu? Essa questão da privacidade tem um ponto que todo mundo discute. A Meta, ela não se pronuncia ou ela nega veementemente. A minha mentora já foi diretora de Small Business na Meta e ela faz cara de paisagem com essa pergunta. Então de que ela tá ouvindo. É isso. Guilherme, diz pra gente, o seu celular tá te ouvindo ou não? Eu falei de bola de futebol americano, apareceu aqui, pura coincidência. Será que é uma questão antropológica do viés? Aquela história do, quero muito comprar um carro vermelho. Aí eu vejo o carro vermelho em todo canto. E aí, a gente tá sendo ouvido ou você acha que não? Eu não consigo te cravar a resposta exata de se a gente está ou não sendo ouvido, eu consigo cravar a minha opinião. O que eu sei é que o Google, se não me falha a memória também, mas o Google ele tinha já criado uma patente disso, de que ele utilizaria os dados de voz do celular para personalizar os seus anúncios. Se ele tá hoje utilizando ativamente, nos ouvindo aqui, bola de futebol americano, será que vai aparecer os anúncios? A gente não tem certeza absoluta. Mas minha opinião é de que sim. De que sim, porque se tu for olhar, depois pesquisa no YouTube, tipo, tem os caras fazendo esse teste. Então o cara, sei lá, ele não tem cachorro, vamos supor. E aí ele começa, tipo, ele se fecha numa sala, no quarto dele, sei lá, ele não tem cachorro. Ele nunca pesquisou absolutamente nada sobre cachorro. O Reels dele não aparece em cachorros. E aí ele começa a falar, eu tô pensando em comprar um cachorro, se pá que um cachorro podia ser uma boa ideia e tal. Acho que um cachorro de raça tal poderia me ajudar, talvez tenha que me preocupar com ração pra cachorro. E aí ele vai nessa. E aí ele fica, tipo assim, meia hora conversando sobre isso, falando assim, a nada, falando isso perto do computador e do celular dele. E depois de um tempo ele testa e começa a acessar vários sites e começa a aparecer um monte de anúncios de cachorro pra ele. Então, nesse caso, se ele acessa sites e aparecem anúncios, seria provavelmente o Google Ad Services, que vai estar aparecendo para ele. Então, eu não boto a minha mão no fogo para dizer que sim, mas eu acho que sim. Legalmente falando, eu acho que sim. Eu também acho que sim, porque eu já vi alguns testes e, bom, eu vi na internet, então na internet, não pode ser se tá na internet é verdade, mas partindo da premissa não, que o criador... Não, no WhatsApp é verdade. Está no grupo do Zap. A formiga tocando violão, deve ser verdade. Então, partindo da premissa que o criador de conteúdo usou de boa fé, ele zerou o celular, ele pegou um celular novo, acho que foi um Android novo, tudo zerado, fez exatamente isso. Ele começou a falar sobre cachorro, sobre papagaio, sobre o que seja, e demorou, sei lá, um dia para começar a aparecer os anúncios. Não é exatamente um estudo empírico com...
com testes científicos, mas eu acho que dá a entender que isso acaba acontecendo. E acho arriscado, se for realmente verdade, a parte legal disso das plataformas. A hora que for comprovado, a gente vai ter um Watergate da Meta e do Google utilizando isso. E vai ser divertidíssimo assistir e ver como é que mas isso eu vai acho que terminar. a questão da privacidade que a gente falou antes, tipo, esse é uma coisa que pega a galera, porque se, vamos supor que saia a notícia, Meta está ouvindo o seu celular e ele vai usar isso contra você, sei lá, ou ele vai ter acesso a isso. Tipo, mesmo que você não deve nada, mesmo se você não dever nada, é zoado, tá ligado? Tipo assim, meu celular tá no meu quarto, entendeu? E pô, tô ali nas minhas intimidades com o meu celular, falando minhas coisas, falando minhas ideias. Pô, qual que é o limiar? Essa que vai ser a grande dúvida, entendeu? Então, eu acho que mesmo que elas façam na surdina, talvez, quem sabe, não estou afirmando nada, @STF. Mesmo que elas façam algo assim, no fim do dia, elas não vão afirmar, provavelmente nunca, entendeu? Ou vai demorar Guilherme muito Lippert tempo. indiciado em 72 horas. É só uma Apagar esse suposição, podcast. exatamente. Vai vir uma só intimação. suposição. Apaga o episódio número 7, por favor. E, cara, essas conclusões éticas e o que pode acontecer no marketing é muito louco, né? E você consegue. E aí é um exercício de futurologia, tá? Mas você consegue imaginar para onde está indo esse mercado? Então, por exemplo, a gente sabe que a Globo, por exemplo, a gente teve aqui a head de marketing da Globo para o mercado internacional, então ela vende as novelas lá para fora e a gente sabe que a Globo já tem a tecnologia para fazer aquela venda direto na tela. Então tá lá vendo a novela XPTO, não sei qual que tá rolando agora, e aí eu vi uma luminária que eu gostei muito e ela vai estar disponível na tela da TV para comprar. Então acho que o diretor de marketing, o CMO da Globo, já falou sobre isso. Quase um IoT da vida, exatamente. Internet of Things. O que você vê pro futuro do marketing? Quem começou lá, sei lá, o Washington Oliveto com o anúncio lá do primeiro sutiã, jamais imaginaria que a coisa chegaria onde chegou. Você falou de copy, né? Que nada mais é do que o bom e velho texto publicitário, é uma gourmetizada e virou copy. Exato. O que você projeta aí pros próximos anos do marketing digital, onde a gente pode chegar? Que, de novo, né? Lembrando do básico bem feito que a gente falou, não se precisava de copywriter, saca? Tipo, já tem o cara que é o publicitário que escreve da melhor forma para adquirir o público, para fazer com que ele tenha atenção. Então, né, obviamente que eu não vou desmerecer a profissão do copywriter, mas é só uma iteração do escritor publicitário, entendeu? No fim do dia é isso e eu boto muita fé. Então, se o cara tivesse estudado como que os jornais e as revistas eram escritas, ele conseguiria... Desde 1900 e bolinhas, sei lá. Ele conseguiria fazer boas copies também na internet. É óbvio que com a quantidade de dados que a gente consegue otimizar ainda mais. Conforme a gente foi aprendendo, as coisas vão tendo mais dados, a gente vai tendo mais formas de fazer. Mas, no meu ponto de vista, longo prazo para marketing, vamos pensar assim, né? Futurologia de marketing nos próximos anos. Eu acredito que, e vai parecer que eu tô falando isso só porque eu tô aqui, tá? Mas não é o caso. De experiência do cliente que a gente tava falando. Eu sou um dos caras que, lá no Roy Hunters, que é o nosso podcast, eu falo muito de CRMs, a gente sempre tenta puxar esse assunto, porque a gestão do relacionamento com o cliente, pra mim, isso vai ser primordial, porque mídia paga ainda é mais barato do que todas as outras a princípio, mas continua ficando mais caro, e o fato é que ela só vai continuar a ser mais cara quanto mais tempo passa, porque mais pessoas vão querer anunciar, mais gente querendo anunciar, não deixa de ser um leilão, o que torna mercado, tudo demanda, mais caro. né? Exatamente, oferta e demanda simples, e tem o agravante de que a maior parte, ou todas elas basicamente, funcionam num formato de leilão. Então, se tu tem lá a Red Bull ou a Globo querendo anunciar na Black Friday, por que as coisas ficam mais caras? Não é só por demanda também, mas é pelo fato de que elas vão colocar um caminhão de dinheiro, e o que você está disposto a pagar de R$30 na sua caneca, eles estão dispostos a pagar $3.000 num cliente X que assina não sei o quê. Entendeu? Então é difícil de você competir, porque muitas vezes o mesmo usuário da caneca vai ser o mesmo cara que compra outras coisas. Hoje as palavras-chave relacionadas a alguns nichos já estão muito caras. Coisa de milhares 10, de dólares. Tem milhares de dólares de CPC, de custo por clique, certo? Então, tipo, acho que a última que eu vi que tava nesse range, assim, de centenas de dólares, pelo menos, era, tipo, desentupidor.
Que é a palavra mais óbvia do mundo, que todo mundo fala, de você tem um desentupidor ou você tem uma caneca, que são produtos distintos, mas o desentupidor realmente é uma coisa muito cara, entendeu? Então tudo que é de necessidade tende a ser assim, porque quanto mais as pessoas descobrem, mais elas anunciam, quanto mais elas anunciam, mais fica caro. Então pra mim, o fato da gente pensar em LTV e a gente dominar o conceito de valor do cliente ao longo do tempo e desenvolver um relacionamento de verdade com esse cliente e aí eu vou entrar na minha seara, que é o negócio de produtos. E a gente se aprofundar no que são as dores do cliente. Pra mim, esse é o futuro. Pra mim, já é o passado, do meu ponto de vista. Já se faz isso há muito tempo. Já não é uma questão assim que eu tô falando algo, nossa, novidade que o cara tá falando. Mas eu acredito que quanto mais a mídia paga, a mídia digital, ela se torna democrática como ela tá se tornando, mais a diferenciação pelo entendimento do cliente vai ser importante. Então, quanto mais eu sei o teu gosto, o tipo de roupa que você veste, o tipo de comida que você come, o tipo de, sei lá, de filme, de série que você vê e assim sucessivamente, e quanto mais eu sei quais são as dores que você tem, quais são as dificuldades que você tem, e eu vou compondo o meu mix de produtos, vou compondo a minha oferta, vou compondo o meu leque de coisas que eu posso te vender ao redor dessas dores, e eu consigo fazer isso de uma forma escalonada, que eu vou colocando produtos um de cada vez para você, isso vai ser o diferencial, porque só vai ficar mais caro adquirir clientes, e por ficar mais caro, você tem que ganhar no LTV. Não vai ter como fugir disso, entendeu? Então, um conceito que pra gente já é bem comum, mas mesmo assim, se tu botar agora 10 empresários na minha frente e eu falar pra eles o que eu vou falar agora, talvez seja novidade pra eles de que, eventualmente você vai vender essa caneca aqui, ela custa R$30. Beleza, esse é o preço dela. Vale a pena eu vender ela por R$90? Custando... Perdão, deixa eu explicar melhor. Ela custa R$30, certo? Ela vai gerar lá de valor pra mim, o valor dela é R$30. É isso que o cliente vai pagar. Vale a pena eu investir num local que tá me trazendo vendas que gastam R$90 pra vender uma caneca? Eu gasto R$90 e eu ganho 30. Tá valendo a pena? Não faz sentido. Depende. Entendeu? Não é que não faz sentido. Por um momento, se tu olha só dessa forma, não faz sentido. Se você pensar no LTV, o que ele vai... Claro, mas depois... é isso. Eu não tirei isso da equação. Exato. A questão é sempre que depende. Você tá dizendo então que eu tô pagando 3 canecas pra vender uma. Na primeira vez. A primeira venda que eu vou vender, eu tô pagando 3 canecas pra vender uma. O cliente, ele tá na minha mas base. eu adquiri o meu cliente. Quantas canecas eu vou vender pra ele ao longo da vida? Pô, sei lá, pode ser uma. Se eu vou vender uma caneca ao longo da vida e não tem mais nada pra oferecer, ferrou. Porque eu queimei dinheiro. Aí é horrível. Eu deveria ter vendido a R$5. E se não tem o canal de R$5? Se só você consegue vender a R$90, o que você faz? Você vai ter que vender a sua caneca a R$120. Mas vende caneca a R$120 dessa aqui? Ninguém paga R$120 nessa caneca. Cara, entendeu? Então você tem que compor o seu... Por isso que acho eu que não tem uma empresa que venda só caneca desse jeito. Tipo, ela vai ter essa caneca, aí ela vai ter um copo, aí ela vai ter a caneca de outro tamanho ou de outro formato, aí ela vai ter o talher ou outras coisas. Não sei que é a empresa que faz isso daqui, coisas de cerâmica, enfim. Mas ela vai ter que ter um leque de produtos tão grande para que você consiga vender várias coisas para esse cliente. E isso só vai ser mais verdade ao longo do tempo. Porque é difícil vender uma caneca hoje a menos de R$30 de CAC. É difícil. Você falou, vende essa caneca no Facebook. Se você realmente me desse essa missão, eu não ia querer ela, entendeu? Porque não é fácil, não é trivial. Bota lá no Google, anuncia por R$10 que você vai vender a caneca. Não vai vender. Não vai vender. Você vai ter que gastar uns... O que eu falei, você vai ter que gastar uns 3, 5 mil reais pra começar a vender. A entender como funciona. Perdendo dinheiro pra caramba pra começar a achar o caminho. Entendeu? Então essa é a verdade, essa é a realidade. Eu poderia falar de outro jeito aqui pra vender, mas essa é a verdade. Vai sofrer, vai ser dolorido, entendeu? Sabe que foi a primeira vez onde eu ouvi falar sobre isso? Eu fui pricer. Então, eu era analista de preços. Pô, legal, isso é muito legal. Na IBM. Você fazia willingness to pay, esse tipo de coisa, né? Exatamente. E na IBM, pro setor de software, que era SWG, que era Software Group. Então, a gente vendia softwares hoje que eu nem sei onde estão. Por exemplo, o concorrente do Office, que era o IBM Lotus. Tinha o concorrente do Excel, o Lotus 123, e tinha o concorrente do Outlook, enfim. E a IBM fazia muito isso. Nessa época, eu tinha, sei lá, 18 anos, eu não conseguia ver essa lógica. Quando eu sentei com o executivo de contas de software da IBM, ele mostrava como aquilo passava a fazer sentido. Então, a gente fazia vendas
e sabe que isso não é mais permitido, que é Venda casada? que é dumping, Ah, que é você vender abaixo do preço de custo Ok. por prática de mercado, porque você pode ser enquadrado como abuso do poder econômico, enfim, por contra a concorrência, enfim. Mas se fazia muito isso em o software, o software tem uma margem muito grande, mas a IBM vendia aquelas máquinas fiscais que tira nota fiscal no supermercado, o custo dela era, sei lá, $100 por unidade. E a IBM vendia, e aí eu tô falando de um dado de 2005, 2006, vendia pro Pão de Açúcar. Supostamente vendia, assim, pra gente não ser processado. A $20 para adquirir o cliente. É isso aí? E aí, sempre que a gente olhava a margem GP dessa linha de produtos da IBM, era sempre negativo em 90%, 80%, 70%. E aí, quando você olha para o outro produto que a IBM oferece, que já era a minha área de software group, que era os softwares que o cliente comprava. Porque o cara comprava a máquina para conectar no software, imagina, né? E aí você tem um GP de 98%. Sim. E o cara, e aí quando você batia a conta, o gerente de conta dessa área de impressoras fiscais, tristinho, coitado, mas o resultado vai lá embaixo, mas a galera de software com o resultado lá em cima. Então é justamente isso. É exatamente você tá perdendo na unidade, mas... Isso era o quê? 2005, você falou? 2006. 2005 os caras já faziam isso. E aqui é exatamente a mesma coisa que eu tô sugerindo ou lembrando as pessoas do marketing. E aí eu tava pensando enquanto você falava também, que é tipo assim, pensa, sei lá, a última loja que você comprou, essa capinha, talvez esse celular, talvez esse negócio aqui de deixar o suportezinho, desse aqui deve ter comprado na Shopee, né? Que tem vários desse aqui na Shopee baratinho. E todos esses lugares, a Shopee, pô, é um bom exemplo, sabe? Todos esses lugares, quem que melhor te tratou? Tipo, os caras que mais te trataram bem e que você lembra da experiência. Pô, comprei umas roupas recentemente na Aramis, né? Falando aí de um parceiro nosso. Pô, atendimento bom, a pessoa se preocupa, o cara vai atrás, pega 1 milhão de roupa pra você e tal, e super solícito. Depois manda mensagem no outro dia pra... Tipo assim, eu lembro que eu contei do evento que eu ia fazer, porque eu fui comprar camisa pra ir num evento na Aramis. E aí eu comprei a camisa. E aí depois o cara me mandou mensagem, pô, e aí, como é que foi o evento? Esse tipo de coisa que, quando a gente fala de experiência do cliente, quando a gente fala de CS, a gente, muitas vezes parece que a gente tá se repetindo, porque é óbvio. Nossa, é óbvio que quando meu cliente me falar que ele tem um evento, eu vou perguntar do evento. Nossa, que gênio. Mas vai ver quantas empresas no teu dia a dia hoje, pensa você que tá nos ouvindo, quantas empresas no seu dia a dia fazem isso de um jeito que você fala assim, não, pô, isso já não é mais diferencial. Quase nenhuma, velho. Sei lá, eu diria que data foda-se, né? Perdão a palavra, mas sem ser um dado aqui, mas eu diria que 90% das empresas que eu interajo hoje não fazem isso direito, sabe? Então, isso é o que vai fazer com que no longo prazo a gente consiga ter mais... A gente consiga perdurar com o marketing, com vendas, com as empresas, porque... Aí, voltando no assunto que a gente falou desse dumping que você citou, a gente tá falando muito do conceito de curva J com os nossos clientes. Curva em J, que é o quê? Ela vai começar negativa, então você vai começar provavelmente perdendo dinheiro. Porque se você botar na ponta do lápis, o que quase ninguém faz também, mas você bota lá na ponta do lápis, quanto que você gastou de mídia, quanto que você gastou com o seu vendedor, quanto você gastou de comissão, quanto você gastou de imposto, quanto você gastou de CMV, do custo do produto, quanto você gastou de frete. Você bota todos esses custos e você vê quanto que você vendeu. Eventualmente você até consegue lucrar, mas daí você separa isso só para os clientes novos que você teve no mês, você começa a ter uma conta mais zoada, você começa a ter uma margem muito pequena ou eventualmente perder dinheiro. Mas muitas vezes tá tudo bem, porque ao longo do tempo, conforme esses clientes vão comprando, você já teve o custo. Agora você começa a só ter lucro. Então a gente fala uma frase que é legal pra galera talvez anotar e pensar aí, que é: o marketing, ele traz vendas. O marketing, ele traz receita. Marketing e vendas traz receita. O CRM, a gestão do relacionamento com o seu cliente, ele traz lucro. Então essa é a diferença. É difícil você conseguir lucrar hoje somente no marketing e vendas sem pensar na retenção do seu cliente. A não ser os casos de clientes que têm ticket médios muito altos e que uma só venda já traz a lucratividade inteira, mas aí que é uma venda super difícil. Tipo um apartamento de 10 milhões de reais. Beleza, você vai ter um puta lucro, mas você vai ter uma venda mesmo, porque o cara não compra 10 apartamentos ao longo da vida dele. Ele compra quiçá 2, né? Mas ali já é uma venda muito difícil, então já vai ser uma venda muito cara que você vai ter uma margem de lucro mesmo assim. Mas para as coisas da vida real, do dia a dia, vender essa mesa, vender esse microfone, deve ser um microfone caro, mas mesmo assim,
tem que ter vários outros produtos. Senão, não sei que marca é esse aqui, mas senão essa marca não deveria ter só microfones, que eu duvido que ela só tenha microfones também. E Então, mais ou menos essa vibe. você quer um dado interessante? O nosso primeiro episódio foi com o gerente, o coordenador de experiência do cliente da MPD, que é uma consultora de alto padrão que atua principalmente em São Paulo. E aí eu falei exatamente isso, de que, poxa, quantos imóveis o cara vai comprar durante a vida? E ele falou assim que geralmente os clientes deles voltam. Uhum. Mas é alto padrão, né? É alto padrão. Legal. O cliente volta e compra de novo, e compra de novo. Acho que o número que ele deu, quem quiser, volta lá no primeiro episódio, que o João fala exatamente esse dado, que é como esse cliente se torna recorrente. E não é óbvio pra gente de que você está falando de uma coisa tão grande assim. Então, mesmo nesse mercado, a coisa funciona. Eu fico de cara, porque olha só, você tá falando que o cara volta pra comprar uma casa de alto padrão, que é, tipo assim, um dos últimos nichos que você vai pensar em LTV, em valor do cliente ao longo do tempo. Porque já é uma casa de alto padrão, ele já ganha centenas de milhares ou milhões de reais, não centenas de milhões, né, mas centenas de milhares e talvez alguns milhões de reais numa determinada venda. Aí eu pego e-commerce, que o cara vende roupa, e a frequência de compra dele no ano é 1.2, média. 2. Então, tipo assim, o cara compra no ano o seu tênis e todas as roupas que você tem no portfólio de 800 SKUs, o cara compra 2 vezes no ano. Caramba, é só isso que você tem pra vender. Você vai me dizer que a sua camiseta é tão boa que ele só precisa de uma por ano? Não pode ser, entendeu? Ou ela é tão sem graça que ele só compra uma por ano também, entendeu? Então, tipo, é essa provocação que eu gosto de fazer pra galera, porque a gente olha com muito pouco carinho pra isso, a gente faz muito pouco esforço pra manter muito feliz aquele cliente que tá comprando da gente agora, e a gente tá todo... Cara, faz aqui um podcast, bota lá o título: Como aumentar a fidelização do seu cliente. Esse é um podcast. Aí você faz outro: Quais são as fontes de tráfego que trazem clientes mais rápido? Alguma coisa do gênero assim. Um falando de fidelização, o outro falando sobre canal de mídia, de tráfego pago. Provavelmente o que vai ter mais tráfego, o que vai ter mais acesso é o de mídia paga, é o de tráfego, é o de trazer novos clientes, mais vendas, novos clientes. Porque a galera é viciada, eu ia falar uma palavra zoada, a galera é viciada em adquirir cliente, e ela não é viciada em reter cliente. Que o cliente E mais isso é um barato. problema, ele já comprou, ele já conhece seu produto, ele já quebrou toda aquela barreira, que é a barreira de saber quem diabos é você. Você vê milhares, literalmente dezenas de milhares de anúncios por dia. Você não lembra de nenhum deles. Qual foi o último anúncio que você viu? Você não lembra qual foi o último anúncio que você viu hoje no seu celular, lá na Meta? Não lembro, também não lembro. Então você não lembra, você não é marcado por essa porcaria. Você só é marcado, às vezes, pelos que você compra. Entendeu? Quando você tem uma boa experiência de entrega e tal. Então, é mais ou menos isso, assim, que... Né, eu falei pra caramba, eu sou bem um pouco prolixo às vezes, mas... Pra mim, a visão do longo prazo é isso, é ter um foco ainda maior, não é novidade, mas tem que focar ainda mais, porque vai só ficar mais caro ao longo do tempo na experiência do cliente, no problema desse cliente, falar com o cliente, parar de ter medo de falar com o cliente. Tem gente que tem medo de falar com o cliente, tipo, não liga pro cliente. Você já ligou pro seu cliente que comprou ontem? Não, eu nunca fiz isso, eu tenho 10 anos de empresa, eu nunca fiz isso. Liga pro cara e vai ver a experiência. Oferta. Exato. Oferta, alguma coisa. Isso eu vi uma Às vez vezes é nem vídeo. oferta, tipo assim, ó, eu vou te falar que não é a missão, se eu fosse dar a missão pra galera, tipo assim, um trabalho, uma tarefa, bota aí na lista de tarefas. Eu não falaria, pega e liga pra vender amanhã pra um cliente seu. Eu ia pegar e falar assim, pega e liga pra um cliente seu, pra você entender por que ele comprou de você. Você não quer vender nada pra ele, você só quer saber por que ele comprou de você, o que ele tava pensando, qual era a dor, qual que era a necessidade dele. Cara, se for pra uma camiseta ou for pra uma assessoria de marketing como a V4, você vai descobrir um monte de coisa importante, um monte de coisa legal que vai alimentar depois o seu marketing, que vai alimentar depois o seu time de vendas, que vai alimentar o seu time de produto, né? Ou que se você faz tudo isso na sua empresa, eu sou uma empresa menor, não tenho time de produto, marketing e vendas. Então vai alimentar você para que você tenha uma oferta melhor, para que você faça um pitch melhor, para que você faça um marketing melhor. Então, esse entendimento do cliente, eu acho que todos os donos de empresa, todos os marqueteiros tinham que ser fanáticos em entender o cliente. Cara, eu conheço o meu cliente de cabo a rabo. E a galera não conhece. A galera não sabe nem clusterizar uma base. Tipo, quais são os diferentes tipos de clientes que você tem? Não, pô, eu vendo casa de luxo, é gente rica. Não é gente rica. Isso é muito superficial, é absurdamente superficial. Tem gente rica que é herdeira, tem gente rica que tem empresa, tem gente rica que é executivo, tem gente rica que é trader. Esses 4 caras que eu falei são 4 caras absurdamente diferentes pra você trabalhar.
E todo o seu marketing, toda a sua venda, todo o seu jeito de apresentar um produto, toda a forma de você se portar com esse cliente vai ser diferente para cada um deles. E todos eles compram a mesma coisa. Então isso que para mim é o mais importante no longo prazo. E para fechar, AI. Porque, pô, esse negócio vai... E, de novo, não é FOMO, não é Fear of Missing Out, não é um negócio tipo assim, para tudo e estude AI, senão o seu negócio vai morrer. Não é assim. A gente não é desse tipo. A gente geralmente é bem cético com tudo que é novo. Então, até o Denner lá, que é o CEO da V4, começar a falar no Instagram dele que ChatGPT era legal, ou que se quer começar a utilizar o negócio, levou um ano. Assim, porque a gente é muito pé atrás com todo tipo de rede social, tecnologia, mídia nova que entra. A gente vai com calma, a gente não se joga no hype. E isso eu acho que é uma boa prática. Pelo menos no nosso ponto de vista, Acho funciona que bem, tudo na sabe? vida, né? É, assim, tu pode dizer que tem os early adopters que, pô, os caras vão lá e compram a moeda do Trump quando lança e ganha milhões, né? E, sei lá. O cara do Bitcoin. O cara do Quem Bitcoin comprou e tal. Bitcoin como E começo. esses caras têm a sua vantagem, mas muitas vezes eles também vão quebrar a cara. A gente leva um caminho um pouquinho, talvez mais conservador, entre aspas, aqui, de tomar cuidado, igual o Clubhouse. Quando lançou o Clubhouse lá, Nossa, todo mundo, não. mano, Clubhouse, vamos lá fazer live, fazer não sei o quê. A gente, cara, foda-se o Clubhouse, desculpa de novo a palavra, mas não importa o Clubhouse. Não vamos olhar pra esse negócio. Dito e feito, 3 meses depois não existia mais Clubhouse. Não é que a gente é gênio e, nossa, os caras viram que o Clubhouse não ia funcionar, eles são foda. Não. Eu deixei o negócio pegar um pouco mais de tração ou morrer, que era o que a gente achava que já ia acontecer, e depois a gente vê. Então, AI, eu acredito que já passou um pouquinho do tempo de... esse negócio aí, vamos ver o que vai acontecer. Já é uma realidade, já é muito top, já poupa muito do seu tempo. E eu acredito que ao longo dos próximos anos isso só vai aumentar. Então eu tô vendo inteligência artificial de código, tô vendo os agentes de IA, o próprio ChatGPT, que se você não usou, pelo amor de Deus, vai lá usar, porque você vai ver que é muito legal. E aí você vai começar a pensar em formas de Eu ensinei utilizar meu pai esse a negócio. usar ChatGPT esses dias. É legal, eu pesquiso cada coisa bizarra no meu chat GPT que eu não teria coragem de pesquisar em nenhum lugar, entendeu? Tipo, porque você pesquisa porque você sabe que ele vai te dar uma resposta razoável. Não é perfeito, não é 100% certo, mas é razoável. E aí você aperta o botãozinho lá de pesquisar no Google, ele já pesquisa pra você, ele te ajuda, né? Não é ficar burro e só acreditar em tudo que ele faz, mas é um negócio que vai ajudar. E o chat GPT é nível menos 10, assim, né? De quão complexo dá pra se tornar a conversa de AI, mas se eu pudesse dar 2 grandes dicas aqui, é o negócio do cliente, e se você quiser não fazer nada de AI, focar só em cliente, tá apoiado, foca nisso mesmo, e depois pensa em AI. Exato. Mas a AI vem logo na sequência, no meu ponto de vista, pra auxiliar a te dar produtividade. A gente tá vendo muito isso. Eu não quero substituir ninguém com AI. Não quero matar nenhuma profissão. Eu só fazer quero melhor. potencializar essa galera. Eu quero fazer com que o meu copywriter bom, ele faça 10 vezes mais copy e trabalhe 2 vezes menos. Esse é o ideal. Porque daí esse cara vai trabalhar um montão, vai estar feliz, e vai conseguir ganhar dinheiro, porque eu não vou precisar contratar 10 desses, vou contratar os melhores e vou potencializar esses caras. E assim a gente vai crescendo junto. E eu vou ter que contratar ao longo do tempo também mais, Claro. né? Mas essa é a graça. Eu complementaria aí a importância da experiência do cliente justamente para esse LTV existir. Para eu reter esse cliente na minha base, eu vou ter que conhecer esse cliente, mas eu vou ter que entregar para ele uma experiência adequada para que ele fique e para que ele seja mais rentável ao longo do tempo. Cara, os últimos, só pra fechar, assim, não sei se a gente já estourou o tempo, mas os últimos 4 anos, acho que 4 anos pode ser, da V4 são, não vou dizer que 100% focados, porque tem vários times e vários diretores lá, então cada um tem um foco, mas assim, uma das maiores discussões nesses últimos 4 anos da V4 é como que a gente consegue fazer com que a expectativa seja mais próxima possível em 100% dos casos da realidade. Porque assim, o nosso negócio, para quem tem serviço aí, para quem tem ou trabalha em algum tipo de empresa de serviço, a treta é essa. É porque é fácil, entre algumas aspas aqui, vender serviço, porque você promete coisas, e prometer coisas é uma parte relativamente fácil do processo. O foda é entregar essas coisas. Então a V4 ela é perfeita, ela é o melhor player do mercado e a gente nunca erra? Óbvio que não, a gente tem problema. Vai lá, reclame aqui, V4 compra. E você vai ver que tem problemas, entendeu? Mas você vai ver que no fim do dia a gente tem a melhor nota do Reclame Aqui, a melhor taxa de resposta e praticamente 100% dos clientes voltariam a fazer negócio. Então a gente sabe resolver os problemas que dá. E isso tá muito atrelado com o que você tá falando, de linkar
um bom marketing com a boa experiência do cliente. E isso é primordial, assim, porque não adianta você chegar no vendedor e no time de marketing e falar assim, mano, diminui lá a oferta, na moral, para de prometer coisa pro meu cliente e tal. Eventualmente os caras vão dar uma fugida, né? Não, esse Funko aqui ele fala, irmão. Tipo, vai fazer umas coisas assim meio que fora na proposta, mas no geral é bom que eles saibam vender e eles saibam mostrar o seu produto da melhor forma possível, e você na operação tem que garantir que essa experiência vai ser muito top. Então, de fato, isso é muito importante, assim, e é algo que a gente tá focando hoje em dia mais, trazendo mais gente, contratando pessoas, botando melhores diretores para cuidar dessa parte de experiência para fazer com que ela seja o melhor possível para todos os clientes. Maravilha. Guilherme, eu sempre falo que esse é o momento, não sei se você assistia Jô Soares. Cara, que pior que eu assisti, você que a galera acredita? fazia... Bota fé. Cara, foi Gostava muito do jogo. a primeira vez que eu olhei pro lado, eu já tinha passado mais de 40 minutos. É bom saber que o papo rendeu e acho que as pessoas vão tirar um grandíssimo proveito de tudo que você falou aqui. Vamos ver nos comentários aí, vamos ver o que a galera vai falar. Já vou te passar o link assim que sair pra você Boa. ficar fuçando os comentários. E esse é o momento Marília Gabriela, que é o isso ou aquilo, pra você escolher uma coisa ou outra. Ok. Claro que você, em alguma situação, você pode falar, não dá pra abrir mão, tem que ser os dois, mas Vou tenta tentar focar não ficar em cima do muro. no que é melhor nesses dois pontos. Tem algumas coisas que são fáceis, outras são um pouco mais Tá bom. complexas de decidir. Por exemplo, e depois do papo agora, pra mim, algumas coisas eu saberia o que você ia responder. Esse aí vai dar um corte, hein? Foco em branding ou performance? Foco em performance. Posso explicar ou só falar? Claro. Só explicar porque, assim, branding não tem nada de inútil, não é uma coisa que você não tem que se importar. Mas se eu tivesse que escolher entre um e outro hoje, ou entre um e outro no dia a dia, eu escolheria performance, porque performance constrói marca. Como que é a forma mais interessante de você construir marca, a forma mais eficiente no meu ponto de vista de construir marca? É vendendo. Se esse Funko tivesse em tudo que é lugar, a gente estaria construindo marca. A V4, ela construiu marca por quê? Porque a gente tem 26 mil empresas que a gente atendeu em 12 anos. 26 mil empresas. Quantos clientes as agências têm? São muito menos do que isso. Então, por isso que muita gente nos conhece nesse mercado. Não porque a gente fez um baita branding, porque o nosso logo, inclusive o V e o 4, eles são um menor do que o outro. Então, assim, tudo bem que branding não é logo, mas é só um exemplo de que essa parte, ela vai acabar sendo muito alimentada pela performance, e com o tempo você melhora e você otimiza o seu branding, que é o que a gente vem fazendo nos últimos anos também. Maravilha. Campanhas locais ou campanhas globais? Assim, especificidade é sempre legal. Então eu iria de campanhas locais. O quão mais local, o quão mais regional você conseguir ser, geralmente vai ter uma possibilidade de performar melhor. Tudo vai caber no teste. No caso da V4, por exemplo, a gente testou isso. Então a gente testou campanhas locais e testou campanhas nacionais, né? A gente trabalha mais Brasil. E no nosso caso, performou mais as campanhas nacionais. Então você vai ter que testar no seu negócio. Mas geralmente a dica é que se você tem um ambiente, um espaço físico, tipo, tem uma loja ou algo assim, campanhas locais, 100% das vezes. Se você atende nacionalmente, testa pra ver se o seu negócio funciona. No nosso não funcionou muito bem. Maravilha. Esse aqui é uma pegadinha, mas eu acho que eu sei a sua resposta. Investimento em mídia tradicional ou digital? Eu não ia ficar em cima do muro, mas eu acho que os dois são importantes. Eu só acredito que existem tempos e movimentos, assim. Existem momentos que você vai investir em um e outro. A maior parte das empresas não consegue investir tão bem em mídias tradicionais. E um problema das mídias tradicionais, fora que muitas delas são mais caras para você iniciar, é a falta do traqueamento. A gente poderia falar que são duas mídias tradicionais: carro de som e panfletagem. São duas mídias tradicionais. Eu diria que dá pra colocar como mídias tradicionais, né? Outdoor, perfeito. Outdoor é um excelente exemplo. Os três, como é que você traqueia? Tem formas de traquear, né? QR Code, ou número específico, umas coisinhas assim, mas assim, beleza. Aí volta na questão de custo. Fazer um outdoor é caro. Fazer panfleto não é tão barato assim, né? Se você pegar R$1.000 de panfleto e botar R$1.000 de meta, você vai imprimir em meta 10 vezes mais do que panfleto. Sim. Provavelmente. Então, assim, eu diria que, no geral, para os empresários que estão começando e tal, vai começar de mídia digital e depois vai para as tradicionais. Eu fui fazer um evento no sul Qual que era a pegadinha?
Não, era essa aqui porque tem até a ver com essa história aqui que eu vou te contar. Ah, tá. Que eu fui fazer uma palestra e minha ocupação principal é ser palestrante. Eu fui fazer uma palestra em um evento que tinha múltiplos palcos. Então, eu competia com outros palestrantes e eu tava no palco principal que tinha É aquele dos fonezinhos assim ou não? Ou é Não, só multipalco mesmo? era multipalco, eu tava no palco principal que tinha 5 mil lugares. Eu falei, Entendi. caraca, não sou famoso, como é que eu vou lotar esse palco aqui porque pô, fazer palestra para 100 pessoas num palco de 5 mil é humilhante. Justo, já aconteceu comigo. Uma das estratégias que eu usei foi, eu coloquei anúncio no Instagram só para quem tava no evento, para ele preferir ir pra minha palestra do que pra do outra pessoa. Excelente. E eu coloquei um outdoor na porta do evento, o outdoor já estava lá, com o logo da minha palestra e o horário. A gente, não Foda. lotei os 5 mil, mas foram 4 mil pessoas para um Top. palestrante que não é o Joel J, que não é meu Deus, o CMO do McDonald's, o João Branco. Exatamente. Então, a minha resposta é, cara, tradicional funciona muito. Mesclar também concordo que é a melhor estratégia. Perfeito, faz sentido. Priorizar aquisição de clientes ou retenção? Aí que tá, essa é pegadinha, pelo seguinte, tudo que eu falei, parece que eu falo assim, prioriza a retenção. Mas se eu não retém cliente que não existe. Que não existe, entendeu? exatamente. Então assim, depende do seu momento. E eu acredito que se você já é uma empresa bem estabelecida, já tem múltiplos canais de aquisição de clientes, eu voltaria bastante do seu foco, eu direcionaria bastante do foco para retenção. Se você é uma empresa que está começando, você não tem escolha. É 1 e 2, não é A ou B, sabe? Tipo, é 1 e 2, é passo a passo. E por último, análises quantitativas ou qualitativas. Então, quantidade ou qualidade? Entendi. Boa, essa é interessante. Eu iria dar muito mais trabalho a quali, mas ela dá mais insight. Então, tipo assim, entre a gente pegar lá, sei lá, todos os dados de acesso do nosso site, ou todo o fluxo da nossa loja, ou o nosso CRM com vários dados dos clientes para ver o que eles compraram e fazer uma análise de dados, né, de frequência de compra, de cohort retention, pode passar 1 milhão de análises de dados, versus a gente pegar e fazer uma pesquisa aberta com meia dúzia de perguntas que o cara responde escrevendo e lê todas elas. Eu diria que, obviamente as duas são importantes, mas que a que vai te trazer mais valor, principalmente quando você ainda não fez muitas delas, é a qualitativa. Entendeu? Porque aí você vai entender o que o cliente pensa, o que o cliente está falando. Porque às vezes olhar só pro dado bruto, é difícil você tomar a conclusão. Nossa, os clientes compram mais camiseta branca do que preta. Por quê? Tudo bem, você vai tomar uma atitude aqui, você vai colocar talvez mais verba na sua camiseta branca, porque ela vende mais, tem uma performance melhor, vai vender mais para mais clientes. Essa é a decisão que você toma em cima do dado quantitativo. Mas por que eles estão comprando a branca? É só porque é branca e preta ou é porque a branca tem alguma coisa de diferente que os caras viram, que as pessoas viram? Qual é a motivação? Você não consegue ver muitas vezes no dado a motivação. Então, será porque a branca aparece primeiro do que a preta no seu sistema, sei lá? Então, daqui a pouco você vai descobrir isso só com uma quali. Então, a nível de insights, eu diria que a quali vai te trazer mais, mas as duas vão ser importantes, não tem muito como fugir de cima do muro dessa aqui. Maravilha. Guilherme, muito obrigado. Eu agradeço. Num instalar de dedos, já passamos de 1 hora e 20 minutos. Bom demais. Acho que foi até agora o recorde de tempo em podcast, porque a gente foi... Desculpa, eu falo muito. Não, imagina! Como eu disse no começo, só faltou a cerveja e o verdade. Puta, é verdade. Fica a dica para os próximos podcasts, não reclamaria do Se petisco. o podcast não tivesse sido às 4 horas, tivesse sido tipo umas 6 horas assim, exatamente. Pode ser que já daria para colocar um petisco. Guilherme, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, obrigado por prestigiar o nosso projeto e muito obrigado a você que está aqui com a gente todo o episódio, assistindo tudo. Estou falando diretamente para minha mãe. Mentira. E para todas as outras pessoas que estão por aqui. Vocês são parte importante desse projeto. E nós aguardamos vocês no próximo episódio do Era Uma Vez Podcast, o seu podcast de histórias e fofocas corporativas. Até a próxima. Era uma vez.